cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo com infográfico nas lições bíblicas da classe adultos da Escola Dominical, segundo trimestre de 2020. Título geral: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 11, Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E aí o nosso plano de estudo, tudo que você precisa saber sobre ele está nesse slide, só pausar e verificar essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, dê o seu like para que ele ranqueie melhor. Outras pessoas também têm acesso gratuitamente ao PowerPoint PDF desta aula, que é distribuído gratuitamente, ok? Os objetivos específicos dessa lição são: 1. Explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. 2. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E 3. Frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. E aí a gente tem como texto áureo da lição, Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E a verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então nós temos a leitura bíblica em classe em Efésios 4, versículo 1 ao versículo 4, e em Colossenses 1, do versículo 9 ao versículo 12. Você pode pausar e fazer essa leitura, como também complementá-la com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, que te dá uma dimensão mais abrangente do assunto que está sendo tratado, ok? A gente passa então para a introdução. A parte selecionada diz: nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Nesse slide trazemos sempre a conclusão para saber até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. E ele conclui dizendo: quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado, ok? A gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. O primeiro vai tratar do tema: para haver unidade é preciso humildade. No segundo veremos: para haver unidade é preciso mansidão. E no terceiro: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. No primeiro nós teremos o modo digno do viver cristão. 2. A humildade. 3. A verdadeira humildade. No tópico 2 veremos mansidão, um fruto do Espírito. Depois, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. E terceiro, a verdadeira mansidão. E em quarto, mansidão pressupõe conciliação. No tópico 3 veremos longanimidade, um fruto do Espírito, suportando uns aos outros. E em terceiro lugar, o perdão como premissa do amor. Então, o que você tem aqui é a estrutura de tudo aquilo que será tratado na lição. Quando a gente coloca isso num único slide, nós criamos um mapa mental e aceleramos assim o nosso processo de assimilação do conteúdo, porque sabemos já de antemão as etapas pelas quais o comentarista passará. E aqui sempre a nossa dica de gestão do tempo em aula para os professores. A dica é 20 minutos no primeiro tópico, 30 no segundo e 20 no terceiro. Lembrando que na maior parte das salas de aula de escola dominical, nós temos um período de 70 minutos de aula, tá? Aula na classe, ok? A escola como um todo varia de 1h30, 2 horas aproximadamente, ok? Então passamos para o primeiro. Para haver unidade é preciso humildade, que temos uma introdução ao tópico. Então o comentarista começa a falar sobre o modo digno do viver cristão. A parte que selecionamos diz: a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. E aqui a minha dica é o seguinte: em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 8 até o 25, você encontra um modelo exato do modo digno do viver cristão. A simples leitura dele servirá melhor do que um comentário. Pode ir lá que você vai ver. E aqui também eu tirei do dicionário
o significado da expressão humildade. Então, tem várias seções de significado, você agrega conforme a sua necessidade e para onde a lição aponta, ok? Aqui o ponto 2, por exemplo, capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações. Modéstia, que é o contrário de altivez, arrogância, orgulho. Então, esse aqui pode ser usado tranquilamente, ok? A gente passa então para o ponto seguinte. Aqui a gente tem a humildade, trecho selecionado no Evangelho de João. Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. João 13 ao 15, é o famoso texto do lava-pés. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Então, um texto muito importante. E aqui o auxílio é o seguinte: o texto de Marcos, no capítulo 10, do versículo 36 ao 45, é uma expressão exata do que o comentarista nos mostra nesse ponto, principalmente os versículos 44 e 45, como se vê abaixo. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É um dos textos mais lindos dos evangelhos. Eu gosto muito, muito, muito mesmo dele, porque a essência do verdadeiro cristianismo é nós nos submetermos uns aos outros e considerarmos o outro como superior a nós mesmos. Isso é tão difícil, isso exige uma completa imersão na pessoa do Senhor Jesus Cristo pela presença do Espírito Santo em nós. Então, aqui é um ponto que dá para você parar e refletir bastante, tanto do ponto de vista da sua própria vida, como você que é professor refletir em sala de aula. É muito extraordinário. O texto todo aqui, se você puder ler, em Marcos 10, do 36 ao 45, ele é simplesmente lindo. Ali Jesus muda completamente um conceito que nem existia na época ainda, veio existir depois, né, que é do protagonista e do coadjuvante, né? O protagonista é o principal, o coadjuvante é aquele que ajuda, auxilia. Isso aparece muito em Hollywood, né? Na época do Oscar, então tem o ator protagonista e tem o ator coadjuvante. O protagonista é o principal. Jesus colocou o coadjuvante, o ajudador, como sendo aquele que é principal. Então aqui tem uma meditação profunda para as nossas vidas, ainda mais no tempo que nós vivemos de tanta arrogância, de tanta prepotência, de tanta gente cheia de si, mesmo no recanto da igreja. Então fica aí essa dica. Aí a gente passa para o ponto seguinte, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Olha, isso aqui é muito importante. Coletividade, irmãos, coletividade. Eu sempre costumo dizer nas oportunidades que tenho para ensinar e para pregar, que a identidade coletiva da igreja ela sobrepõe a identidade individual. Por isso nós somos uma comunidade de fé, porque nós estamos inseridos dentro de um ideal. O ideal é o ideal de Cristo, onde não há lugar para carreira solo, só há lugar para pessoas que trabalham em conjunto, que trabalham em processo de colaboração, um ajudando o outro. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito no nosso tempo, dentro das nossas igrejas, e aplicar não só na igreja, mas em favor do mundo também. Aqui minha dica é o seguinte: veja abaixo um exemplo notável de humildade, que é o texto de João Batista, né? No capítulo 3 do Evangelho de João Batista, se referindo ao Senhor Jesus, do versículo 26 ao versículo 30, ele diz: E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Olha o finalzinho que extraordinário. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É um texto maravilhoso, irmãos. Vamos aplicar isso na nossa vida em nome de Jesus. Coisa linda, glória a Deus. E aí a gente fecha então, lembrando que isso aqui
é um plano de estudo, irmão, não é pré-aula, é plano de estudo, é para você ter caminhos mais objetivos, assim, mais enxuto, para começar a abordar a lição no seu estudo. Aí você vai pegando as outras partes, é só para ter mais clareza, mais objetividade e ganhar tempo e avançar mais, ok? A gente passa para o tópico 2, para haver unidade é preciso mansidão. Sempre tem uma introdução ao tópico, aí a gente vem para o ponto 1, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E aqui a dica é o seguinte, é importante que se diga que praticamente todos os que estudam Gálatas 5:22 e 23 consideram-no como um único fruto, com vários gomos. Então, de modo que o desenvolvimento de um aspecto subentende o desenvolvimento de todos os demais. Então, quando você olha para Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, fé, paciência, mansidão, domínio próprio, você vê a lista completa desses aspectos, você não consegue entendê-lo separado, porque o fruto é um só. Então você tem que imaginar mais ou menos que aquilo seja como uma mexerica, por exemplo, ou como um cacho de uvas, só que diferentemente, cada gomo é de um sabor diferente, vamos dizer assim. Se fosse uma mexerica, é uma mexerica só, mas cada um dos seus gomos tem um aspecto diferente, um sabor diferente, mas integram a mesma fruta. Assim é o fruto do Espírito. Então, não há possibilidade de ser manso e ao mesmo tempo não ter temperança. Não há possibilidade de ter amor e ao mesmo tempo ser uma pessoa raivosa. Então, ou você tem o fruto completo e o manifesta de uma forma total, ou não tem nenhuma das partes. Pode ser que você tenha mais, eu tenha mais uma coisa do que outra, ainda esteja em desequilíbrio, mas todos têm que estar presentes. Aqui fica uma parte importante para você refletir e você que é professor discutir em sala de aula. Muito interessante esse ponto. Aí a gente vai para o seguinte, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, Números 12:3. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Na verdade, o comentarista coloca aqui a comparação, mas o Senhor Jesus Cristo ele é incomparável, né, nos atributos que ele manifestou enquanto referencial de humanidade plena. Moisés foi um grande homem, muito humilde mesmo, mas o Senhor Jesus era completo em toda a sua estabilidade emocional, completamente consciente e vivendo uma vida na completa vontade de Deus. Moisés, em várias ocasiões, ele perdeu a paciência com o povo realmente difícil de lidar em uma das ocasiões em que foi-lhe dito para falar a rocha, né, em Números, ele acabou irritado com o povo, ferindo a rocha e foi impedido de entrar na cidade de Canaã, ainda que insistiu com o Senhor e o Senhor o amava muito, mas não lhe deu essa oportunidade. Então vocês leiam lá, vão ver essa realidade em Números 20 e em Deuteronômio, lá no finalzinho, quando ele tenta entrar na cidade, ir para Canaã com o povo, mas não consegue. Deus não o permite, capítulo 5, se eu não me engano. E o Senhor Jesus Cristo teve completa estabilidade emocional durante toda a sua vida, crescendo na humilde cidade de Nazaré, se alimentando da mesma comida que aquelas pessoas pobres, vestindo as mesmas roupas, sustentando a sua família quando seu pai José lhe faltou, lembrando que se trata ali do próprio Filho de Deus, o Criador atuando com as criaturas no mesmo nível. Isso é extraordinário. O Senhor Jesus, ele desceu ao mais baixo nível e se nivelou às pessoas mais humildes, mais carentes, mais necessitadas, para a partir dali mostrar a todos os homens, do mais pobre ao mais rico, do que está mais em anonimato ao que aparece mais, que ele é Senhor e exemplo para todos. Então é incomparável. E aqui a minha dica, os dois textos estão aqui, textos interessantíssimos, Números 12
2 e 3 referindo-se a Moisés e Mateus 11, 28 e 29 referindo-se ao Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos nós. E assim nós passamos para o último ponto, o penúltimo, digo, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam aos maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. E eu coloquei o ponto 4 junto, mansidão pressupõe conciliação, porque ele completa o 3. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. E a dica aqui é o seguinte, até esse ponto, muita coisa já foi falada sobre essa virtude. De modo que agora você pode fazer uma reflexão sobre si mesmo em relação a esse aspecto do fruto do Espírito. Como também ganhar tempo ao tratar esses dois momentos de uma única vez. Então a gente está falando sobre mansidão, sobre domínio próprio, sobre conciliação, e quando a gente transfere isso para a nossa própria realidade, eu para mim, você para a sua, nós vemos uma série de dificuldades, por exemplo, no mundo agitado que a gente vive, um estresse muito grande, às vezes problemas financeiros, às vezes problema num trânsito caótico, problema de tantas coisas, e até diante dessa pandemia, a gente tem que olhar para nós mesmos e ver se a gente tem exercitado mansidão. Quando nós fazemos um olhar mais detalhado, a gente vê que em muitos aspectos falta muito para a gente alcançar o fruto do Espírito de uma maneira mais significativa, e aí fica a reflexão para cada um fazer a sua, ok? A gente passa então para o tópico 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E a gente tem a introdução ao tópico, o comentarista começa falando sobre longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Aqui a minha dica é o seguinte, aqui cabe uma reflexão demorada, tendo em vista que a expressão tolerância é muito difundida em nossos dias por causa dos constantes e crescentes conflitos de todo tipo e no mundo inteiro. A principal situação do momento veio à tona devido o assassinato de George Floyd, cidadão americano negro, morto por asfixia provocada pelo joelho de um policial branco sobre o seu pescoço durante aproximadamente 8 minutos. Então, todos nós sabemos essa situação porque ocorreu nos nossos dias, uma cena gravada em vídeo por uma adolescente, se eu não me engano, uma criança, gravou aquela cena e o policial colocando ali o seu joelho no pescoço de George Floyd, até que ele, por asfixia, perdesse a sua vida. E a gente tem a intolerância no sentido da segregação racial, a gente tem intolerância de todo tipo no mundo. E nós mesmos cristãos somos muitas vezes acusados de intolerante, por conta da nossa defesa do Evangelho. Alguns extrapolam, é bem verdade, e acabam interferindo no direito dos outros, indo além daquilo que deveria ir, e acaba realmente causando até um certo constrangimento ao Evangelho por avançar demais, confundindo, às vezes, a defesa do Evangelho, a identidade em Cristo, com a invasão do direito do outro. Então fica aí a questão para se discutir, porque isso acontece não só na questão do assassinato de um homem negro por conta de racismo, mas acontece também no conflito entre o cristianismo ou não o cristianismo propriamente dito, mas entre lideranças da igreja e grupos de ativistas, por exemplo, homossexuais. Então tem sempre atritos e acabam nos chamando de intolerante sem mesmo... ou seja, mesmo em situações em que a gente não está prestando nenhuma intolerância, mas apenas expressando a nossa condição de livre pensamento protegido pela Constituição. Então tem muita coisa aí complicada, mas o fato é que a gente precisa nessas horas ter a longanimidade
do Espírito Santo, ter a tolerância, saber como agir, ter o fruto completo do Espírito Santo para sermos aquilo que Jesus deseja para as nossas vidas. A gente passa para o ponto seguinte, suportando uns aos outros. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. E aí o ponto 3, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Então, aqui fica como um fechamento, e tudo isso aqui eu coloco para a gente pensar nessa questão. Esses 2 pontos nos levam a pensar que se o nosso cristianismo não consegue exteriorizar essas características próprias da vida cristã, então se faz necessário uma nova conversão. E aí fica a reflexão de cada um, porque existem tantos excessos no nosso meio, irmãos, que às vezes a gente fica assim de boca aberta, né? São conflitos entre denominações, por exemplo, são conflitos por questões assim, vamos dizer, de defesa, por exemplo, de predestinação, né? Sobre salvação, sobre a vontade de Deus como nos dando, né, a salvação em nenhuma interferência nossa, ou seja, o livre-arbítrio. Então essas questões às vezes são levadas a um debate tão grande que há rachas entre irmãos de diferente denominação que não se suportam e não consideram uns aos outros, né? Igrejas que se sentem como que privilegiadas diante de Deus e desprezam as outras, e mesmo dentro das nossas igrejas locais, a gente tem essa questão de pessoas que não suportam, né? E às vezes o contrário, né? Quem não suporta é a pessoa que está, vamos dizer assim, vivendo uma certa carnalidade. E aí ela não suporta aquele que está servindo ao Senhor em santidade, em mansidão. Então é ela que suscita o conflito. E aí o irmão que é manso, que tem exercido o fruto do Espírito cultivado na sua vida, e isso para entregar aos outros, porque o fruto do Espírito é isso mesmo, viu, irmãos? É muito interessante, eu sempre faço essa reflexão e fica aí para vocês pensarem que o fruto do Espírito, ele é para ser cultivado em nós. Mas não é para nós, é para ser entregue ao mundo. E por incrível que pareça, vocês que meditarem bem em Gálatas 5:22 vão concordar comigo. O fruto do Espírito, ele é um fruto do Espírito Santo, mas ele não é espiritual, ele é humano. Ou seja, ele não é para ser exercido na nossa espiritualidade, ou seja, na nossa relação com Deus. Ele é para ser exercido na nossa relação com o outro. Para e pensa bem. Porque amor, bondade, longanimidade, a gente não expressa diante de Deus, a gente mostra para Deus que a gente está expressando quando expressamos diante do outro, diante do próximo, diante das pessoas que convivem conosco nesse mundo. Olha só que interessante. Então, o fruto do Espírito não é espiritual, é humano. E você só pode dizer que ele é espiritual se você se convencer que ele é humano primeiro, ou seja, para ser expresso aqui. Porque para expressar para Deus em oculto, sem que sejamos testados no mundo, aí não é fruto, irmão. Aí não é fruto. Porque se não tem o teste na nossa vida prática, na vida real, então não adianta. É a mesma coisa que João fala. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Tá aí. É mais uma prova do fruto do Espírito. Para amar o irmão, você tem que fazê-lo humanamente. Nós somos chamados para ser seres humanos. E é isso que nós enxergamos em Cristo. Fica essa reflexão para o debate de vocês. Assim, a gente chega à conclusão da lição. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mas a gente sabe que
A igreja sempre viveu e sempre vai viver esses conflitos, e na verdade eles devem ser administrados justamente pela força do fruto do Espírito, mas desaparecer completamente enquanto estivermos aqui não acontecerá, porque tratam-se de pessoas, de seres humanos falhos, né? Pessoas falhas em uma massa de pessoas falhas. Então eu agradeço por ter participado com vocês, contribuindo de alguma forma para a aula de vocês. Quem quiser se inscreve no canal, porque logo mais teremos algumas outras novidades também e vamos ajudar uns aos outros nesse período difícil que a gente está vivendo. Não podemos estar presencialmente, a maioria de nós, ou a maioria de vocês. Eu ainda estou participando de uma escola dominical online na minha igreja, né? Setor 23 Digital é o nome do canal, todos os domingos às 10 da manhã, ali comentando junto com os irmãos essa mesma aula, ok? Mas muitas pessoas não têm oportunidade de estar por conta da pandemia, mas pode estar compartilhando através do WhatsApp e de outros formatos de meios online para que nós nos estimulemos ao conhecimento do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem, esperando que o Senhor termine logo com essa pandemia, né? Para nós podermos voltar à comunhão da igreja, estar com os nossos irmãos fisicamente. Deus abençoe a todos vocês. Vejo-os na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!